do programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica. Hoje, depois do Céu da Semana, na coluna Mídia e Ciência, a gente fala sobre uma das principais polêmicas da semana. A ração do prefeito de São Paulo, João Dória, anunciada como estratégia para o combate à fome. A gente fala também de ondas gravitacionais e, mais uma vez, dos problemas da ciência brasileira. Na entrevista, a gente conversa com Jorge Vicente Valentim, que é professor do Departamento de Letras da UFSCar e autor de um dos livros finalistas do Prêmio Jabuti na edição desse ano. Fique com a gente. Muito boa noite, estamos de volta aqui no Paideia, nosso encontro semanal com a cultura científica, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. A Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, nas redes sociais, no site do LAB e também na Rádio UFSCar. Hoje a gente tem um programa um pouco diferente, eu apresento o programa pela primeira vez sozinha. O professor Adilson e o Gustavo, infelizmente, não puderam estar presentes, mas para compensar, eu preparei a pauta aí com bastante cuidado. Para começar o programa, então, a gente confere o que foi que o Gustavo deixou de dicas sobre o que observar no céu dessa semana. No começo da noite, podemos ver Saturno a oeste na constelação do Serpentário. O planeta dos Anéis fica visível até às 10h30 da noite. Na noite de 23 de outubro, a Lua crescente fica ao lado de Saturno. Antes do amanhecer, Marte aparece no horizonte leste a partir das 5 da manhã, na constelação de Virgem. A cartografia celeste sofreu um grande avanço com a invenção do telescópio, que proporcionou aos astrônomos a possibilidade de observar um número enorme de estrelas invisíveis a olho nu e registrar com precisão inédita a posição e o brilho dos astros. O mapeamento do céu teve um grande impacto na navegação marítima. Catalogar com precisão a posição das estrelas passou a ser imprescindível para encontrar a latitude e longitude no meio do oceano. O Observatório Real de Greenwich foi fundado próximo a Londres em 1675, justamente para cuidar do registro da posição das estrelas e da passagem do tempo. O cargo de Astrônomo Real foi criado para administrar o Observatório Real e atuar como conselheiro do rei da Inglaterra em assuntos científicos. O primeiro astrônomo real foi John Flamsteed, que ocupou a posição até sua morte em 1719. Flamsteed elaborou o primeiro catálogo estelar baseado em observações telescópicas, o mais abrangente da sua época. O catálogo britânico listava 3.000 estrelas, reunidas em 55 constelações. Além das constelações tradicionais do Almagesto de Ptolomeu, ele incluiu 3 invenções do holandês Peter Plancius: cabeleira de Berenice, girafa e unicórnio. Além desse catálogo, Flamsteed também produziu um atlas estelar com representações das constelações desenhadas por James Thornhill. As representações diferem radicalmente das retratadas na uranometria de Bayer, onde as figuras humanas estavam de costas para o observador. O catálogo de Flamsteed trouxe também um novo sistema de nomenclatura das estrelas, identificadas por números. Os chamados números de Flamsteed ainda permanecem em uso na astronomia contemporânea, embora sejam usados somente para estrelas de baixo brilho. Até o próximo programa e céus limpos a todos! Bom, o céu tá meio sem graça, hoje eu tô sozinha, posso reclamar, a gente tem só 2 planetas e o tema do Céu da Semana continuam sendo as cartas celestes, sobre as quais a gente já vem falando faz um tempo aqui no programa. Não bastasse isso, eu tô sozinha,
aqui no Paideia, mas felizmente a gente teve uma notícia bombástica na segunda-feira, dia 16, que não vai deixar a gente ficar sem assunto por aqui. Todos os principais jornais do mundo noticiaram, e você provavelmente viu, que os cientistas observaram pela primeira vez a colisão de estrelas de nêutrons, mas mais importante do que isso, os cientistas detectaram ondas gravitacionais ao mesmo tempo em que eles captavam imagens da explosão luminosa que veio depois do choque entre as estrelas de nêutrons. Mas por que isso é importante? Eu não tenho como me arriscar a explicar aqui. Certamente, nesse momento, o professor Adilson e o Gustavo fazem bastante falta, mas eu vou compartilhar com vocês a minha leitura justamente da coluna que o Gustavo escreveu no Estadão. Lá ele se dedica principalmente a falar sobre por que a descoberta significa tanto para a astronomia. Ele fala em dia de ouro, dia de ouro para a astronomia, em dia histórico, em acontecimento fantástico. E eu acho que isso deixa claro, então, que foi mesmo alguma coisa muito importante. Gustavo explica que nas detecções anteriores de ondas gravitacionais, inclusive aquela que há cerca de 2 semanas aí rendeu o Prêmio Nobel de Física, o que foi observado nessas observações anteriores foram eventos escuros, foram colisões de buracos negros que emitem pouquíssima luz. Agora, na colisão das estrelas de nêutrons, a gente teve uma quantidade considerável de energia na forma de radiação eletromagnética, o que permitiu que apenas 11 horas depois do observatório LIGO detectar as ondas gravitacionais, um outro telescópio, bastante modesto inclusive, detectasse a fonte dessas ondas, a tal colisão de estrelas de nêutrons. E como coloca o Gustavo, nesse momento começa uma nova era para a astronomia. Isso porque com essa observação gravitacional e da radiação eletromagnética simultaneamente, o que é chamado de astronomia multimensageira acontece. E isso deve aumentar muito o nosso entendimento de como o universo funciona. A partir de 2 olhos completamente independentes, mais uma vez nas palavras do Gustavo. Para entender melhor, eu sugiro que vocês leiam a coluna, ela se chama Telescópio, lá no site do Estadão. A matéria do jornalista Fábio de Castro, lá no Estadão também, traz muitas informações e outras dicas são o Mensageiro Sideral, do Salvador Nogueira, e a coluna Observatório, no G1, do meu amigo Cássio Barbosa. Mas o Gustavo destaca também outros aspectos pelos quais a observação foi importante, e um deles eu quero registrar aqui, que é o caráter de esforço coletivo gigante que resultou nessa observação, com literalmente milhares de cientistas, engenheiros e outros profissionais envolvidos e, entre eles, alguns brasileiros. Uma delas, uma pesquisadora brasileira, inclusive, a Marcele Soares Santos, participou do anúncio na conferência de imprensa que aconteceu no LIGO. E já que a gente falou em conferência de imprensa, eu queria acrescentar aqui um último comentário, que é sobre as estratégias de comunicação que foram usadas. Não é à toa que foram vários artigos que trouxeram essa descoberta, eles foram publicados em vários periódicos ao mesmo tempo. A gente teve conferências em todo o mundo, então no LIGO, no ESO, no Chile, inclusive em algumas instituições aqui no Brasil. E dias antes, né, da segunda-feira, quando a descoberta foi de fato anunciada, essas instituições já estavam criando todo um suspense na mídia, nas redes sociais. Olha, segunda-feira a gente vai ter a maior descoberta dos últimos tempos. Então, como a gente já comentou aqui outras vezes, particularmente nessa área da astronomia, das pesquisas espaciais, eles têm estratégias de comunicação muito consolidadas que devem ser observadas para quem se preocupa com a divulgação da ciência, porque eles realmente criam todo um clima que, por mais que, sem dúvida, é difícil, por exemplo, a gente compreender essa descoberta, essa observação, a sua importância. Felizmente a gente tem materiais de qualidade, mas mesmo sem compreender inteiramente, a gente fica atento, eles conseguem chamar, eles fazem aí todo um espetáculo e conseguem chamar a atenção das pessoas. Mas não deixe então de conferir
para realmente a gente consegue entender um pouco mais lendo sobre isso. E antes de terminar esse comentário, eu queria falar de uma outra conquista da semana que o Gustavo também anota lá na coluna dele, que foi o fato de que a equipe brasileira teve o melhor desempenho na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, com 4 medalhas de ouro e 1 medalha de prata. Então, parabéns aí para essa equipe, que agora, não exatamente esses estudantes, mas a equipe brasileira logo participa também da Olimpíada Internacional de Astronomia. Então, reforço a dica, não deixe de conferir os textos recomendados sobre a colisão de estrelas de nêutrons. E também, se você quiser rever o episódio do Céu da Semana que a gente assistiu aqui e todos os outros, eles estão lá no site do Lab, em www.lab.ufscar.br. E agora a gente vai para a mídia e ciência. Vocês vão cansar um pouco de mim aqui hoje. Mas no fim da semana passada, o prefeito de São Paulo, João Dória, entrou em mais uma polêmica, depois de anunciar um programa de alimentação para a população mais pobre, que inclui um produto chamado de ração, por várias das muitas pessoas e organizações que criticaram a iniciativa. Nessa edição de Mídia e Ciência, então, eu falo sobre como a mídia tratou a polêmica e, principalmente, da ausência quase completa da ciência nesse debate. O Paideia volta já. Composto alimentar, alimento granulado, alimento reprocessado para o Estadão. Granulado nutricional, suplemento com alimentos perto do vencimento, complemento alimentar para o G1. Farinata e comida de astronauta para a Folha. Ração para o Brasil 247, Huffington Post, Biomundo e Revista Fórum, dentre outros veículos semelhantes. A cobertura do anúncio que foi feito no final da semana passada pelo prefeito de São Paulo, João Dória, de um novo programa de alimentação para o município, é um caso exemplar de como a escolha das palavras é importante e, em geral, não é feita ao acaso quando a gente está falando das manchetes dos jornais. Quando a gente chama de ração, o produto que Dória anunciou, um produto que não tem cor, sabor ou textura de comida, e é feito de alimentos que estão fora dos padrões para serem vendidos nos supermercados, que estão próximos da data do vencimento. A gente está resumindo em 5 letras toda a crítica que é detalhada e justificada depois. Já quando a gente fala em composto alimentar, farinata e comida de astronauta, que foi como o próprio Dória chamou a sua ração, a gente reduz significativamente a polêmica envolvida e dá um verniz quase científico ao produto. A ciência, inclusive, perdeu mais uma oportunidade importante de ganhar visibilidade, de dar destaque às contribuições que a pesquisa pode dar ao debate e à formulação de políticas públicas. Primeiro porque a própria existência da tal farinata é fruto do trabalho em ciência e tecnologia. Isso é, por um lado, positivo quando a gente pensa na alimentação emergencial de vítimas de catástrofes. Mas, por outro lado, é prudente tomar cuidado, para que a imagem não seja de uma ciência que, como fez o prefeito, reduz a alimentação à nutrição. Dória, aliás, fez questão de dizer que o produto foi desenvolvido por cientistas que têm o respaldo de universidades, o que reforça essa necessidade de atenção aos modos como a ciência é invocada e apresentada à arena pública. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi a ausência quase total de vozes da ciência no debate que veio depois do anúncio do Dória. A gente teve a nota do Conselho Regional de Nutrição, que criticou a estratégia de Dória e falou principalmente do fato da farinata ser ultraprocessada, o que bate de frente com as recomendações para que as pessoas priorizem os alimentos in natura. Esse também foi o aspecto destacado por uma nutricionista e pesquisadora da USP no Brasil de Fato. Além dela, a gente teve Daniel Bandoni, que é nutricionista da Unifesp, e no G1 abordou principalmente a questão cultural do ato de comer. E só.
Há vários aspectos que poderiam ter sido abordados a partir de pontos de vista diferentes dos de Dória e da empresa responsável pelo produto. Algumas questões importantes são a redução do desperdício de alimentos e a segurança ou não do uso de alimentos que estão perto da data de vencimento. Mas mesmo considerando esses aspectos, para mim, parece que os pontos principais são aqueles que são destacados e tratados em profundidade em um texto na Carta Capital. As diferenças entre um contexto de crise humanitária e, de outro lado, a definição de políticas públicas para uma cidade como São Paulo. A redução do ato de comer a uma necessidade fisiológica e não um ritual social e cultural que é essencial à cidadania. E assim, a limitação dos pobres ao império absoluto do corpo. Mas esse não foi o único tema relacionado à alimentação no noticiário da semana. Lá no site tem dicas de leitura de matérias sobre riscos no vegetarianismo e sobre como o nosso cérebro controla o que a gente come. Não deixa de conferir. Boas leituras, boas refeições e uma ótima semana. Estamos de volta aqui no Paideia. Mais uma vez na Mídia e Ciência a gente fala de alimentação. Recentemente a gente teve aquela coluna, até com uma brincadeirinha no título, né, com a Rita Lobo, a Bela Gil. E eu queria chamar a atenção, lá a gente comentava como a alimentação é sempre pauta, como uma hora uma coisa faz bem, faz mal, tantas dicas aí de alimentação. E aí quando a gente tem um tema como esse, em uma outra editoria que não é a de ciência, a ciência acaba não aparecendo. E isso me lembrou, na verdade eu fiz uma conexão com uma outra matéria que saiu na Folha aí nos últimos dias, que foi sobre um estudo da brasileira Flávia Donadelli, que foi realizado na London School of Economics, e ela estuda particularmente a questão das políticas ambientais e mostra como a ciência não é levada em consideração aqui no Brasil, como ela não aparece como uma fonte de credibilidade e de legitimidade quando os políticos ou os responsáveis pelas tomadas de decisão estão formulando políticas públicas. E por que eu ligo isso com essa discussão que eu fiz da questão aí do suplemento alimentar, da ração do prefeito João Dória? Porque eu acho que eu venho falando isso também quando a gente comenta a questão de toda a crise da ciência, essa questão dos recursos, né, da falta de recursos, da importância que uma sociedade dá à ciência, porque isso tem um impacto no momento também de tomada de decisão sobre quais recursos vão ser destinados à ciência. Só que se a ciência não está presente no dia a dia, se ela não nos ajuda, por exemplo, a avaliar essa questão, bom, esse alimento, ele é razoável propor isso ou não é razoável propor isso? Tudo bem, você tem toda uma polarização política, não, como eu mesma coloco na coluna, há um problema aí, mas eu acho que a ciência podia estar mais presente para nos ajudar, inclusive, a compreender. Porque senão, por exemplo, vem um argumento, mas e o desperdício de alimentos? E é um argumento forte, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem que conseguir abordar aí essa complexidade para ver se nesse contexto, de fato, isso seria pertinente, o que particularmente não me parece nem um pouco, mas justamente eu não sou uma especialista na área, eu não estudo isso, eu acho que faltou um pouco isso. E, mais uma vez, também a ciência aparece como tema numa outra matéria com um estudo que eu achei, inclusive, um pouco frágil, mas não é só ali que aparece, eu vi a matéria e lembrei disso, porque esse é um tema que cada vez mais está aparecendo, o fato de que a ciência brasileira, ela cresceu bastante quantitativamente em métricas, principalmente de número de publicações, mas esse estudo e outra matéria que também saiu na Folha, fala, mas o impacto tem diminuído. Por quê? Esse impacto ficar claro, eles estão considerando a questão da citação, do tipo de periódico em que esses artigos são publicados. E aí começa a ser feita toda uma discussão, bom, isso é fruto também da política que foi adotada, a competição por recursos, a avaliação para que se decida qual projeto vai receber recurso, qual não vai. Essa competição ela é muito fundada no número de artigos publicados e se você publica vários artigos, tem o que falam, inclusive, né, do salame, de que você vai
cada resultado vira um artigo, você passa a ter menos impacto, ou você passa a ter artigos que acabam não encontrando espaço nesses periódicos que são mais relevantes. Então, por que eu coloco isso? Porque eu acho que o momento é realmente da gente refletir sobre, inclusive, qual é o conceito de qualidade que a gente está falando, o que a gente quer dizer quando a gente fala em impacto da nossa pesquisa, o que é impacto da nossa pesquisa para a condição do nosso país. Então, acho que isso tudo realmente se relaciona e pode nortear, inclusive, as políticas de como comunicar ciência no Brasil. Mas confiram a coluna também lá no site, especificamente sobre essa questão da alimentação. E agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa, a gente acompanha o episódio do Clique Ciência, em que a professora Heloísa de Arruda Camargo, do Departamento de Computação da UFSCar, fala sobre as suas pesquisas com inteligência artificial e aprendizado de máquina. Em seguida, a gente volta para a entrevista com o professor Jorge Vicente Valentim, que é professor do Departamento de Letras da UFSCar. Até já! Meu nome é Heloísa de Arruda Camargo, eu sou professora associada no Departamento de Computação da UFSCar e atuo no programa de pós-graduação em Ciência de Computação. A atuação em pesquisa se dá dentro da área de inteligência artificial e computacional, mais especificamente no aprendizado de máquina, em uma área chamada soft computing ou computação flexível, que vem a ser a combinação de metodologias distintas que vêm da computação neural, da computação evolutiva e dos sistemas fuzzy, ou também chamados de sistemas nebulosos. A soft computing tem como objetivo, balancear as vantagens das técnicas originárias dessas metodologias de forma a que elas cooperem umas com as outras. O objetivo da computação flexível é balancear as vantagens de maneira que você consiga uma solução melhor para um determinado problema, combinando vantagens de mais de uma técnica, de forma que uma delas, a vantagem de uma, possa suprir o ponto fraco da outra técnica. O outro ponto que eu destacaria é o foco nas metodologias derivadas de teoria de conjuntos fuzzy e lógica fuzzy, que visa tratar a imprecisão. O conhecimento, como em aprendizado de máquina, o nosso principal objeto da pesquisa é o conhecimento, é a extração de conhecimento. O conhecimento é inerentemente impreciso muitas vezes. Esse tratamento da imprecisão do conhecimento está muito ligada à capacidade das pessoas resolverem problemas com inteligência. Como a inteligência artificial visa capacitar os computadores a realizarem tarefas que demandam inteligência, demandam comportamento inteligente, o ser humano é muito hábil nessa tarefa de tomar decisões com base em informações imperfeitas, e um tipo de informação imperfeita seria a imprecisão. E ela pode ser combinada com outras metodologias. Então eu tenho uma linha forte de pesquisa combinando os sistemas fuzzy com os sistemas evolutivos. Então essa área de pesquisa se chama sistemas fuzzy evolutivos, em que o objetivo é utilizar a computação evolutiva como um paradigma de aprendizado para gerar sistemas fuzzy. Tenho também a combinação da lógica fuzzy com as ontologias, que é um mecanismo de representação de conhecimento também muito explorado para diversas aplicações, e a combinação da lógica fuzzy com as séries temporais, que também é um tipo de dado muito presente nas aplicações reais e que ainda demanda muita exploração, muita pesquisa para se conseguir prever situações futuras com base em dados históricos. Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença do professor Jorge Vicente Valentim, do Departamento de Letras da UFSCar, que atua também junto ao Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da Universidade e é vice-presidente da Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa.
Em 2016, o professor Jorge publicou o livro Corpo no Outro Corpo, Homoerotismo na Narrativa Portuguesa Contemporânea, que recentemente foi incluído entre os finalistas da edição 2017 do Prêmio Jabuti, na categoria Teoria e Crítica Literária. Jorge, muito obrigada por estar comigo aqui hoje, é um prazer, ainda mais nesse momento que a gente comemora e tem essa grande oportunidade de falar sobre o livro. Bom dia a todos. Eu que, na verdade, agradeço o convite e a oportunidade de poder estar aqui falando não só um pouco do livro, mas, sobretudo, também da pesquisa que acabou gerando este Corpo no Outro Corpo, né, que foi o título que eu coloquei no trabalho. Então, enfim, eu aqui agradeço o convite de poder estar aqui partilhando um pouquinho das minhas inquietações, porque muito do que está aqui também são inquietações, são interrogações, perguntas e que às vezes elas podem ter respostas ou não, enfim. Uhum. Uma parte delas a gente vai tentar alcançar aqui hoje. A gente vai falar bastante do livro, também da sua trajetória de pesquisa como um todo, mas eu queria antes escrever um livro num contexto mais amplo dos estudos sobre gênero na literatura. Queria que você falasse um pouco desse campo, quais são os objetivos e também por que estudar gênero na literatura. Os estudos de gênero hoje no Brasil, quer dizer, eles estão extremamente difundidos em várias áreas do saber, das humanidades, sobretudo, não só na área de literatura, mas na área de educação, de filosofia, psicologia, ciências sociais, inclusive, né? Então, a incorporação desse estudo dentro da literatura, no meu caso específico, vem a partir do meu trabalho com a literatura portuguesa, né? E isso é uma coisa assim, extremamente interessante, porque dentro da literatura brasileira nós já temos uma fortuna crítica consolidada, né? Com pessoas e pesquisadores e professores das mais variadas partes do país que já têm um trabalho sólido, né, em cima das questões de gênero. Mas o mais interessante é que, em relação à literatura portuguesa, afinal de contas, nós partilhamos a mesma língua em comum, não é? Há um certo trabalho, mas quase todos eles muito direcionados para o trabalho de poesia, não é? E foram exatamente dois professores da Universidade de São Paulo, dois grandes amigos, e que, de uma certa maneira, eles também contribuíram para a consolidação, para a sedimentação desses estudos no Brasil. Foram eles que plantaram a semente, disseram, várias vezes falaram: Jorge, alguém precisa trabalhar com essas questões na ficção portuguesa, porque é uma realidade nossa, é uma realidade também dos estudos literários dentro do Brasil, que alguém discuta isso dentro do campo da ficção, dentro do campo da narrativa. Né? E eu achava aquilo uma coisa assim, que não estava assim nos meus primeiros planos. Né? E aí, quando eu parei para começar a pesquisar e levantar dados, eu descobri que ali havia um manancial muito grande de pesquisa, né? Mas, para não fugir do assunto que você havia me perguntado, né, a relevância dos estudos de gênero hoje na literatura, eu acredito ser fundamental, porque é a partir da leitura, sobretudo, que o indivíduo entra em contato com o mundo e tem essa oportunidade de conhecer as diversidades e outras subjetividades, não é? E construir uma paleta, uma gama de lentes com as quais ele pode utilizar para se relacionar com o mundo e para enxergar o mundo, não é? Afinal de contas, felizmente, né, não somos todos iguais, graças a Deus. Porque eu acho que se fôssemos todos iguais, o mundo seria uma chatice. Chato, né? Seria chato demais. Né? E, enfim, eu acho que nesse ponto, me parece que os estudos de gênero entram com um contributo muito grande, quer dizer, de compreensão, de formação de novos leitores e de leitores conscientes e críticos, entendeu? E nesse ponto me parece que esse trabalho que acabou gerando o livro, de uma certa maneira, estabelece um diálogo e uma consonância muito forte.
Para voltar no que você começou a falar, queria que você falasse especificamente, então, do processo de pesquisa que resultou no livro, né? Primeiro, porque daí, especificamente o homoerotismo na literatura portuguesa contemporânea. E aí, o que você falou, você começou a pesquisar, foi percebendo todo esse potencial, e aí qual foi o caminho, então, que você percorreu até a gente chegar nele? Ok. Bom, meu trabalho, ele é, antes de mais nada, eu preciso dizer que meu trabalho, ele é tributário e herdeiro de muitos outros que vieram antes de mim. Há um professor que faleceu uns anos atrás, o professor José Carlos Barcelos, que foi talvez um dos grandes fomentadores dessas discussões. Mas, enfim, eu vou citar dois nomes, porque eu os cito no prefácio deste livro, que foram exatamente os dois professores responsáveis por este corpo, né? Que são o professor Mário César Lugarinho e o professor Emerson da Cruz Inácio. São, inclusive, duas referências bibliográficas minhas, né? Porque eles começaram a discutir isso e eles têm um trabalho muito largo, muito amplo, sobretudo em relação à poesia de língua portuguesa, e não apenas à poesia portuguesa, né? E aí esse processo veio em cima desse convite instigante que eles vinham insistentemente me fazendo. E aí foi quando eu comecei a trabalhar e buscar nomes, e buscar obras, enfim. E o processo foi um pouco doloroso no início, né? Porque eu levei uma negativa, não vou citar nomes, claro, mas eu levei uma negativa de uma das instituições de fomento para quem eu pedi apoio, e com um parecer que eu não tenho a menor dúvida de dizer que foi extremamente homofóbico e preconceituoso. Claro, obviamente, eu recorri e depois tive uma resposta oposta àquela que eu tinha, né? Mas o que me deixou assim mais intrigado e que não me deixou desistir foi que num dos pareceres que eu recebi, a pessoa dizia o seguinte: minha pesquisa não se sustentava porque o meu corpus não existia. Ou seja, ele estava me dizendo que não existia homossexualidade na literatura, na ficção portuguesa. O que é uma grande bobagem, porque um conhecedor mínimo vai entender que existe sim, e eu comprovo isso aqui, né? Inclusive com fortes relações com a nossa literatura, inclusive, né? Isso que é bom que se diga, né? Mas, ao mesmo tempo, ele elogiava o meu corpus bibliográfico. Eu fiquei, oh meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Se o meu tema não existe, como é que ele está elogiando o meu corpus bibliográfico, que é exatamente aonde eu estou colocando? Então aquilo falou assim, não, a minha pesquisa tem fundamento e ela está correta. Eu insisti e felizmente fiquei 6 meses em Portugal pesquisando, sob a supervisão de uma pessoa assim espetacular, que é a professora doutora Isabel Pires de Lima, ex-ministra da Cultura de Portugal, inclusive. Ela que faz o prefácio do livro. E foi aí, então, que eu realmente descobri que havia um manancial. Porque você teve um trabalho de garimpo também dessas obras, né? Foi um trabalho de garimpo, inclusive, não só em bibliotecas em Portugal e fora de Portugal, porque eu também estive na Espanha e estive na Inglaterra, né? Mas foi um trabalho de garimpo não só nas bibliotecas, mas também nos alfarrabistas, são os nossos sebos em Portugal, né? E foi ali que eu fui começando a encontrar todo esse material, né? E uma das coisas talvez mais interessantes desse trabalho é que ao mesmo tempo que eu me confrontei com textos que trabalham essa temática dentro do universo português, e quando eu digo universo português eu estou falando de um universo que é tradicionalmente católico, extremamente conservador, né? Então, ao mesmo tempo que eu lidei com esse material, que era um material publicado por editoras pequenas ou em pequenas tiragens, eu também me dei conta que esse tema era trabalhado por escritores do cânone, com obras, inclusive, que eram trabalhadas sob os mais diversos aspectos, mas que não
se detinham especificamente em cima da questão da presença, por exemplo, do homoerotismo ou da homoafetividade, não é? Até porque eu entendo e eu compreendo a posição, por exemplo, de um crítico como Eduardo Pita, em que ele defende que não é qualquer leitor que tem o aparato teórico, científico, para poder trabalhar dessas questões, né? E foi aí, então, que eu decidi, no corpo deste corpo, trabalhar com um escritor praticamente apagado e esquecido em Portugal, como é o caso do Guilherme de Mello, com uma outra escritora, que é uma escritora do cânone, mas cujo texto também estava um tanto quanto esquecido, né? E um outro escritor, que é um escritor do cânone, reconhecido, um ficcionista de repercussão internacional, trabalhado inclusive não só aqui em Portugal, olha só, não só em Portugal, mas aqui no Brasil e em outros centros culturais portugueses no mundo inteiro, né? Que é o caso do Mário Cláudio. Então eu tentei estabelecer um caminho para poder mostrar como é que esses corpos se movimentam dentro dessas diversas manifestações narrativas da literatura portuguesa contemporânea. E o meu foco foi exatamente o porquê do contemporâneo, né? O meu foco foi exatamente me concentrar naquilo que foi produzido depois da Revolução dos Cravos, depois do 25 de abril de 74, quando finalmente o Estado Novo de Salazar cai, não é? A presença de um Estado democrático em que há todo um clima de esperança pela recuperação da liberdade e pela recuperação da liberdade de expressão, o que é mais importante, em que um momento em que as gavetas se abrem e documentos e textos começam a ser publicados, porque até então, com a vigilância severíssima da PIDE, esses textos também ficavam em silêncio, não é? Então a minha preocupação foi olhar como é que essa contemporaneidade desta literatura de língua portuguesa tem alguma coisa a nos dizer, nós, brasileiros, leitores de literatura brasileira, e como, a partir de uma mesma língua, e aí tomando o mote de Oscar Wilde, né? Essas duas literaturas, com a mesma língua, ousam dizer o amor, né, que desafia dizer o seu nome, que desafia declarar o seu nome abertamente e na mesma língua, né? Então a minha preocupação maior foi essa. Foram, assim, 6 meses de trabalho incansável. Posso dizer para você que isso aqui é apenas uma parte do relatório final apresentado, né? Ainda há pelo menos aqui mais 2 ou 3 entrevistas que eu não incorporei aqui porque já foram publicadas em revistas, em periódicos. Há outras imagens que infelizmente eu não consegui incorporar porque eu não consegui o contato dos herdeiros, dos familiares para solicitar os direitos, né? E ainda há alguns outros anexos que poderiam, de uma certa maneira, abrir para um outro espaço de discussão, mas que eu preferi deixar para um outro momento, né? Mas foi um trabalho de quase 400 páginas em espaço simples. Eu queria que você falasse mais especificamente do Guilherme de Mello, então, sobre 2 aspectos. Um, que você coloca justamente como uma espécie de marco, como o primeiro que justamente ousa dizer desse amor. Você chega a falar, inclusive, em que a autoria homossexual sai do armário. Então, eu queria que você apresentasse um pouco mais esse autor, mas também, voltando um pouco, um aspecto desse seu trabalho, que é como é que você identifica, bom, naquele momento, é lógico que não é um dia, né, mas que esse tema começa a aparecer e aí se torna mais, o tema e a própria autoria se torna mais frequente numa literatura. Como que esse tipo de pesquisa consegue identificar esse momento? São 2 coisas diferentes, né? Primeiro, acho que talvez falar do Guilherme de Mello e depois desse papel que ele teve. O Guilherme de Mello foi, assim, uma das grandes surpresas que eu tive nessa pesquisa. Porque eu já vinha trabalhando com os textos dele já há pelo menos uns 7 anos. Ele não tem Facebook, ele não tinha Facebook, né? Já faleceu, não tinha Facebook, não tinha contato nenhum, em rede social nenhuma, não tinha e-mail, só para você ter mais ou menos uma ideia. E aí, como é que eu consegui o contato dele?
pela minha madrinha, pela minha fada madrinha, Inocência Mata, que conseguiu o telefone dele em Lisboa, e eu liguei insistentemente para ele, né, dizendo, olha, publiquei coisas suas aqui e tal, e queria muito enviar. Então, ele não tinha e-mail, não tinha nada, não tinha nem como se comunicar. Então eu tive que até imprimir um texto que saiu online e mandei para ele. Ele me mandou uma carta muito simpática, dizendo que apesar dos problemas de saúde, tinha muito interesse em me conhecer e tal. E quando eu fui em 2013 para Portugal, foi uma época em que eu tentei 2 vezes seguidas falar com ele, mas ele estava muito doente e não me atendeu. E na 3ª vez eu insisti bastante e ele me recebeu. E eu fui à casa dele, no bairro do Príncipe Real, e foi assim uma das visitas mais simpáticas que eu tive a oportunidade de fazer, e uma das melhores entrevistas assim, que eu tive a oportunidade de realizar. Falou abertamente de vários assuntos, de vários temas, comentou um detalhe delicado da vida dele, porque ele era português e radicado em Moçambique na época da guerra colonial, e ele tinha uma posição um tanto quanto ambígua em relação a isso. Quer dizer, ele era a favor da presença portuguesa em Moçambique, mas não era a favor nem do Estado Novo e nem do salazarismo. Então era uma situação absolutamente delicada o momento em que ele passou ali. E quando ele volta para Portugal, quer dizer, ele volta com uma mão na frente e outra atrás, porque ele é um retornado, né? E quando ele volta para Portugal, ele começa tudo do zero, trabalhando no Diário de Notícias em Portugal, e é a partir daí em que ele decide publicar os seus textos, falando abertamente não só sobre a questão da homossexualidade, mas sobre outras, como, por exemplo, os relacionamentos afetivos entre membros diferentes da família, relações afetivas entre pais e filhos, não é? A questão da adoção de crianças, enfim. E tudo isso aparece nos textos dele. E que, de uma certa maneira, eu até entendo que a crítica tenha sido um pouco reticente em trabalhar com os textos dele, exatamente por causa do momento em que ele viveu, da necessidade do escritor se posicionar politicamente em relação a certas atitudes do Estado, não é? E a reação dele em virtude dessa turbulência política que Portugal vivia em relação. No final da década de 70. Isso, exatamente, exatamente. Ele, na verdade, foi assim, como ele sempre falava, ele diz isso num livro dele, no Gay Vota, né? Que ele diz que ele, durante os anos 80, em Portugal, foi a bicha de plantão. Durante os anos 80 e 90, foi a bicha de plantão. Havia um programa de televisão, ele era convidado. Havia um programa de rádio, quem falava ele era convidado, exatamente. Porque ele aparecia publicamente com o companheiro dele. Então ele, na verdade, não estou aqui entrando no mérito da questão do posicionamento político e ideológico dele, né? Mas, sem sombra de dúvida, em Portugal, muito do que se discute hoje sobre questões de gênero, dissidência sexual, diversidade sexual, homossexualidade, a gente deve muito à coragem que ele teve de abordar todos esses temas de uma maneira muito corajosa, de uma maneira muito direta, entendeu? E eu acho que nesse ponto é que o leitor ele percebe, na verdade, as possibilidades de leitura do texto quando ele se confronta com um texto como o do Guilherme de Mello, quer dizer... Essa obra dele é composta é ficcional? É ficcional, são romances, contos, há alguns textos de intervenção, sobretudo em textos que ele vai falar em congresso, né? Eu lembro que, se não me falha a memória, eu acredito que tenha sido na década de 90, se não me falha a memória, o iniciozinho da década de 90, que teve uma comemoração sobre o final da guerra de independência em Portugal, e ele foi chamado para falar. Isso está
relatado nas atas do Congresso, né? E eu faço citação desse trecho aqui, em que ele falava exatamente que muitos dos jovens portugueses que chegavam em Moçambique não tinham noção da geografia, não tinham a menor noção do clima, da situação de espaço, nada. Eram jogados ali, não tinham contato, não tinham infraestrutura, não havia nada, exatamente. E muitas famílias, né, abrigavam esses jovens. E, claro, obviamente, esses jovens extremamente carentes de companhia também encontravam nesses sujeitos que deambulavam pela vida noturna de Lourenço Marques, na época, não é, um ponto, um porto seguro para poder, na verdade, descansar e eventualmente ter um relacionamento afetivo. Né? E quando ele terminou essa fala, um dos generais que estava nessa mesa bradou terrivelmente, dizendo: olha, isso é inadmissível, porque no meu quartel eu acompanhava todo o dia a dia dos soldados e não admitia isso de jeito nenhum entre os meus comandados, e esbravejou. E aí ele levantou o dedo e falou assim: meu querido camarada, sem querer desrespeitar, você pode ter acompanhado todo o dia a dia deles, mas o noite a noite não. A noite não, né? O noite a noite não. E isso está no relato, quer dizer, são textos de intervenção também, que também fazem parte desse texto. Foi eventualmente um poeta com alguma produção interessante, mas realmente não era, vamos dizer, como nós falamos popularmente hoje, não era a praia dele, não é? A praia dele era ficção, e talvez pelo fato também dele ser jornalista e ter uma narrativa muito fluente, muito ágil, muito dinâmica, a maneira como ele conta as histórias, né? Então isso, de uma certa maneira, o leitor percebe isso, né? Agora, em relação a essa temática contemporânea, quer dizer, esse tema já existe desde a Idade Média na literatura portuguesa, desde as cantigas medievais, passando, por exemplo, por Bocage, passando pelo século XIX. O José Carlos Barcelo tem um trabalho belíssimo sobre a questão da temática do homoerotismo em textos do século XIX, perpassa todo o século XX, claro, de uma maneira muito camuflada e às vezes até muito sutil dentro dos textos. Agora, é inegável que depois de 74 isso explode de uma maneira muito mais visível, não é? Há um ficcionista de quem eu gosto muitíssimo, que é o Frederico Lourenço, que esteve recentemente no Brasil, esteve na Flip, para lançar a tradução dele da Bíblia, não é? E tradutor de primeiríssima linha, mas é um ficcionista refinadíssimo. E eu espero que alguma editora brasileira tenha a sensibilidade de publicar obra ficcional desse rapaz. É espetacular. E há um romance dele que eu acho brilhante, em que ele pega um verso de Camões, que se chama Pode um Desejo Imenso, em que é baseado, é uma trilogia, mas esse romance especificamente, que faz parte dessa trilogia, conta um momento da história de um professor camonista que passa por um drama terrível na sua vida. Ele tem um envolvimento afetivo com um aluno, mas também não vou dar spoiler, claro, óbvio, que as pessoas fiquem curiosas para procurar, né? A dica de leitura não pode dar um spoiler, né? Mas ele faz um trabalho brilhante, porque esse personagem, professor, pretende apresentar num congresso uma conferência sobre a possibilidade de uma representação homerótica na poesia de Camões, e ele se baseia num texto de Camões, num poema de Camões. E só que, veja, para você defender um tema como esse, além de você ter um aparato teórico muito forte,
você precisa também de outros elementos em outros textos para você poder defender essa argumentação. Percebendo que isso não poderia ser possível no mundo real, parece que o Frederico Lourenço, como camonista, com a licença poética da ficção, transforma essa possibilidade como uma conferência ficcional, porque é com essa conferência que o professor encerra esse volume do romance. Agora, o que acontece depois, eu não vou contar. Vocês procurem e leiam, porque vale a pena. Mas é uma maneira muito sutil de levantar uma possibilidade de leitura. Será possível ler esse viés temático na poesia de Camões? Não sei. Não faço. O personagem está dizendo que parece que é possível. Agora, se será possível efetivamente no mundo real, não sei, mas a interrogação está lançada. Né? A interrogação está lançada, enfim. Mas você está compreendendo? É uma maneira diferente com que a contemporaneidade trabalha com o cânone. Ou é aquilo que nós costumamos muito chamar hoje em dia, que são as possibilidades de leituras queer do cânone. Né? E, de uma certa maneira, tirar um pouco daquele tradicionalismo arraigado em cima de um trabalho específico e exclusivo sobre aspectos estruturais do texto. Que eu não estou dizendo que não sejam importantes, claro que são, mas que não são os únicos caminhos de leitura. Né? Aproveitando que você falou disso, e há pouco falou também de visibilidade, né? Quando esse tema começa a se tornar visível, mas você também coloca, por exemplo, que o Guilherme de Mello é invisível, em grande medida invisível à crítica portuguesa. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão, tanto um outro assunto que você abordou inicialmente, margem e cânone, né? Você ter essas pequenas publicações de pequenas editoras e ter o cânone. Que você falasse um pouco de marginalidade, de invisibilidade na literatura. Isso existe também? Há uma dificuldade para que esse tema apareça ou não? Isso de um lado. E de outro, qual é o papel da literatura, o papel da arte, para que a gente possa colocar esses temas em evidência, lutar contra o preconceito, particularmente no momento que a gente vive hoje, né? Bom, dizer que não existe marginalidade ou invisibilidade na literatura seria recorrer em erro, porque isso existe em todos os campos da sociedade. E na literatura não seria diferente, né? Agora, se a gente for pensar naquilo que uma pesquisadora do pós-modernismo chama de ocorrências excêntricas, ou seja, que estão fora do centro, mas que dialogam com ele, não é? A gente pode pensar assim na possibilidade da literatura oferecer esses caminhos de rasura em cima de silêncios, em cima de invisibilidades, em cima de marginalidade. Né? Não estou querendo dizer com isso que não seja importante estudar os escritores ou as obras canônicas. Né? É claro que esse estudo ele é fundamental, porque é através desse estudo que o leitor ele tem a possibilidade de conhecer a própria gama das diferenças culturais e estéticas de um determinado sistema literário. E, a partir dele, até fazer outras leituras, por exemplo. Né? Isso é absolutamente possível. Né? Mas essa questão da invisibilidade e da marginalidade, ela existe, bom, primeiro porque muitos ainda insistem de que esses estudos eles não são relevantes. Né? O que eu acho extremamente um erro, porque se um autor, vamos supor, do século XIX, o caso, por exemplo, como um Abel Botelho, né, que escreve um romance como O Barão de Lavos, que é do final do século XIX, 1895, em que o personagem principal é da classe aristocrática e é um homossexual assumido, né? Não me parece que ele tenha feito isso gratuitamente. Ainda que a lente de leitura dele para aquela abordagem específica seja uma lente que esteja
de acordo com o contexto da época, com o contexto mesmo cientificista, determinista, como prezava a literatura naturalista da época, entendeu? Agora, isso não me impede de pegar esse texto e mostrar, olha, em 1895, um autor do porte de um Abel Botelho levantava essa questão para mostrar que era uma ocorrência dentro da sociedade portuguesa e que dentro dos variados cenários dos barões assinalados que saíram lá da Ocidental, Praia Lusitana, não é? Também são barões marcados pela homossexualidade, entendeu? A questão não é não abordar, a questão é por que não abordar? Você está compreendendo? Então, nesse ponto, me parece que é preciso ter um pouquinho de sensibilidade, e eu diria mesmo até de compreensão e respeito de todos os componentes das mais várias partes da crítica, né? Se uma crítica de teor estruturalista ou pós-estruturalista ela é fundamental, uma crítica de teor pós-colonial não será menos importante. Uma crítica de teor que defenda a presença de aspectos estéticos ligados àquilo que nós convencionamos chamar de pós-modernismo também não será menos importante. Defender, por exemplo, que existe sim uma preocupação da literatura em cima exatamente dessas classes que foram silenciadas, e aí eu não me refiro só aos homossexuais, mas eu me refiro, por exemplo, aos negros, às mulheres, aos exilados, né? Todos esses elementos, eles estão dentro do texto e eles não podem ser camuflados, de maneira alguma, entendeu? Sabe? Então, eu acho que, de uma certa maneira, eu acredito nisso. Eu acho que no latifúndio da literatura há espaço para todo mundo poder partilhar, compartilhar, dividir e dialogar de uma maneira muito pacífica e muito democrática. Eu, pelo menos, acho. Quer dizer, e eu acredito, por exemplo, que eu não estou roubando o espaço de ninguém, não estou tirando nada de ninguém, mas estou, na medida do possível, tentando trazer alguma ajuda ou algum horizonte de leitura para esses textos e como essas leituras elas podem te encaminhar, por exemplo, para leituras de escritores brasileiros, entendeu? Sabe? Então, acho que nesse ponto que eu acho que é preciso ter um pouquinho mais de, eu acho que de sensibilidade, entendeu? Sabe? Agora, eu particularmente, isso é preferência minha. É claro, óbvio que amo trabalhar com os escritores canônicos, às vezes eu faço leituras até muito maldosas desses cânones, eu brinco muito com os meus alunos, não é? Mas a literatura também não é feita só dos canônicos, né? Não é só feita dos escritores centrais, mas também dos excêntricos, né? E esses excêntricos também me interessam muito, né? Já imaginou, por exemplo, o que seria do planeta Saturno sem os anéis periféricos? Falei que a gente ia falar de outros assuntos, mas foi tão apaixonante que nosso tempo já acabou. Mas eu acho que foi fantástico, não só deu vontade de ler o seu livro, mas várias outras dicas que você dá de leitura aí também. E queria, sobretudo nesse momento, te parabenizar por todo o trabalho de pesquisa e particularmente pelo Corpo no Outro Corpo, que recebeu aí esse reconhecimento, sem dúvida nenhuma, importantíssimo. Muito obrigada e eu espero que você possa estar aqui conosco outras vezes. Se Deus quiser. Muito obrigado a todos e um bom restante de dia para todos. Conversei com o professor Jorge Valentim e agora esse Paideia fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde. Mas enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite.